Olá, comunidade acadêmica, olá você que está começando a acompanhar os podcasts da Universidade de Rio Verde. São diversos cursos, diversos podcasts que nós temos produzidos aqui na assessoria de comunicação. Você está vendo um pouco do cenário da assessoria de comunicação aí. Você está vendo ali, ó, tá tentando, esconde, aparece. Ali é o Adilson, é o nosso técnico responsável pela captação das imagens, do som, da edição aqui da parte dessa gravação. E é um trabalho que a gente faz aqui com todos os cursos da Universidade de Rio Verde. É a Universidade de Rio Verde que está para completar 50 anos. Nós estamos começando todo um processo de preparação de solenidades, de eventos, de lançamento de projetos e programas. Este é um de todos os cursos e esse aqui é do curso de psicologia chamado É Tudo Coisa da Sua Cabeça ou Tudo Coisa da Sua Cabeça ou Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça. Justamente nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso primeiro programa, que a gente grava também tudo aqui na assessoria de comunicação da Universidade de Rio Verde. Para quem não conhece, nós temos aqui estúdios de gravação de vídeo, nós estamos dentro de um dos estúdios. Para vídeo, nós temos 2 estúdios, um com chroma key verde, com fundo infinito, toda uma estrutura para transmissão. Temos aqui câmeras digitais para fazer a gravação. Nós estamos agora gravando em um dos estúdios que nós temos. E não dá para vocês verem, mas nós nos posicionamos aqui de modo para vocês terem uma ideia, uma noção mais ou menos do espaço que a gente tem. Iluminação profissional, som e tudo isso da Universidade de Rio Verde. Nós temos um estúdio de rádio, um estúdio profissional de rádio. Nós transmitimos aqui por enquanto na web rádio UniRV. radiounrv.com. Nós transmitimos todos os dias, temos programação ao vivo, músicas variadas, notícias. Inclusive, eu até te convido, para você que não conhece ainda, conhecer radiounrv.com. Nós temos um programa que é comandado por mim, eu e o Adilson Gino Filho, que a gente fala sobre as notícias da Universidade de Rio Verde, toca música popular brasileira, toca samba, toca rock, toca música internacional, toca música de todas as décadas, e é chamado Acesso UniRV, que é o mesmo nome da nossa revista. A revista que nós temos chama Acesso UniRV, uma revista que sai de 3 em 3 meses, produzido pela assessoria de comunicação, a parte do jornalismo que nós temos na Universidade de Rio Verde, que tem uma produção magnífica, e essa aqui é a última edição, no momento aqui, que faz referência ao nosso novo campus para a medicina na cidade de Lusiânia. Nós estamos em diversas cidades, e então é a Universidade de Rio Verde que tem, inclusive essa revista que ela é escrita, mas tem também aqui um QR Code, né? Ou traduzindo aqui, tirando o inglês necessário, mas deixando uma parte do inglês. O QR Code, é engraçado a gente falar isso, né? A gente tem essas coisas aqui. Na língua portuguesa. Tem. Essa revista, inclusive, ela já está num formato em que você pode lê-la integralmente pela internet também. Então, a gente deixa à disposição. E na rádio da Universidade de Rio Verde, nós temos um programa, esse programa que eu me refiro, que é o Acesso UniRV, ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, das 10 ao meio-dia. E tem entrevistas, tem bate-papo, é um programa variado, chama Acesso UniRV, é uma revista variada de assuntos da Universidade de Rio Verde. E temos das 13 às 14 horas um programa de sertanejo raiz, inclusive, com o Flavinho Jorge. O programa chama Super Tarde com o Flavinho Jorge. Eu te convido a conhecer essa nossa programação da rádio também. Temos estúdio para fotografia, temos a parte de produção artística, temos a parte de jornalismo, temos o estudiado, quer dizer, é um amplo espaço que, inclusive, quem tiver curiosidade, Fábio, nós temos orgulho de mostrar isso aqui. Assim como o Fábio tem orgulho de mostrar o laboratório que ele comanda, que é o LAPEX, né? O LAPEX. Laboratório de Psicologia Experimental. E nós temos esse orgulho de mostrar a Universidade de Rio Verde. Então o convite fica feito. Se você ficar curioso, eu quero ver essa estrutura, eu quero conhecer tudo isso. Vem aqui, você será muito bem recebido. E o nosso podcast é de psicologia. O Fábio é professor da Faculdade de Psicologia, concursado da Faculdade de Psicologia. Eu sou psicólogo, o Fábio é psicólogo também. Só que o Fábio tem uma característica um pouco mais densa em relação à psicologia, porque ele também é pesquisador. Num nível de pesquisa de altíssimo padrão, nível a ponto do Fábio apresentar trabalhos no exterior. Ele tem publicações, inclusive, no exterior. Então, é uma honra dividir essa bancada como host desse podcast com o Fábio. E quando nós fomos convidados, né, Fábio?
Que legal, né? Deu certo. Deu certo. Deu cara. certo. Eu com medo de eu acabar indo para o podcast do direito, mas como realmente todo mundo já me identifica como psicólogo, como da área da psicologia, nós estamos aqui fazendo esse trabalho para você que está nos assistindo e para você que está nos ouvindo, porque nós estamos nas mídias, né? Nós estamos no YouTube, no canal da Universidade Rio Verde, estamos também no Spotify, no Deezer, não é? E esse programa que você está nos acompanhando aqui, esse podcast, é sobre psicologia. E a gente vai trazer algumas respostas de provocações que ocorreram na primeira parte e vamos agora explicar, Fábio, o porquê desse nome, né? Como é que a gente... Não. Vamos amarrar esses fios soltos aí. Tem algumas coisas? Tem. Primeira coisa... Curioso. O Fábio é muito curioso. Tinha um livro azul que o Eric pegou no seu carro e você ficou de contar qual é e não contou ainda, ué. Na primeira fase, nós trouxemos um pouco da nossa história de vida, em parte, né, o que nos constituiu como sendo esses que estão aqui nesse momento e por que acabamos sendo convidados para comandar, né, o host desse podcast, que a partir do próximo programa nós já teremos convidados aqui. E a gente explicou, a psicologia, a gente estuda o sujeito tem que fazer esse trabalho, né, de recordar quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, aquela história toda que nós vamos sempre bater esse papo. Aí eu falava para o Fábio de um livro que me criou uma identidade muito grande com um professor que veio da PUC de São Paulo, formado pela PUC de São Paulo, mas com um viés totalmente do behaviorismo, skinneriano à época, né? E era o Eric Luca de Mello, e aí eu falei para ele, porque o Eric se surpreendeu quando descobriu que eu era um leitor de uma obra de psicologia relacionada ao behaviorismo, que ele nunca imaginava ter encontrado alguém aqui no momento que fosse... que estudasse esse... E eu mostrei para o Fábio no intervalo o livro, né? Ele conhece tanto a versão antiga que é a minha, que eu tenho, que ele tem também, como a versão nova. E ele conhece mais a história sobre o autor, inclusive, que é o Kester Carrara, que eu tive o prazer de estudar, o behaviorismo radical, crítica e metacrítica, a partir dessa obra dele. Então, a minha construção básica é o Skinner e o Kester Carrara. É curioso isso. Mesmo quando eu fiz os meus estudos lá na PUC de São Paulo, claro, a PUC de São Paulo é bem skinneriana também. Sim, muito. E o laboratório que eu tive o prazer de estudar lá, inclusive eu tive não só o prazer de estudar no laboratório, como eu tive o prazer de produzir no laboratório também da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, onde eu estudei e escrevi um trabalho que eu convidei a Maria Elisa Mazili Pereira, que inclusive à época ela era diretora da editora da PUC. E eu fui desafiado dentro do laboratório a escrever um artigo científico que não foi aceito para ser publicado pela publicação do laboratório, porque eles entenderam que eu tinha extrapolado os limites do sensato. Eu escrevi sobre... É verdade. É porque, assim, o Fábio disse na primeira parte que a nossa área ela é muito... Ela é, sabe, muito limitante. Em que pesa a gente ensinar na análise do comportamento, comporte-se, no sentido de se movimente, interaja, para você sair da condição de ameba e se tornar quem nós somos, interaja, né? Mas esse comporte-se muitas vezes... Para nós que somos professores e para a academia e para a ciência comporte-se, fique dentro do quadrado, siga a regra. Não é isso, Fábio? Muitas vezes. Exatamente. Então, aí como eu não segui muita regra, eu me atrevi a falar da influência de Jean-Jacques Rousseau em Skinner, eu quase apanhei. E aí eu fui desafiado pela professora Maria Elisa Mazili Pereira a mostrar se fazia sentido o que eu estava propondo. Ela me desafiou, falou assim, prova o que você está falando? Você acha que há essa influência? E aí ela esquematizou a pesquisa que eu deveria fazer, foi ela quem esquematizou toda a pesquisa, e aí eu peguei a obra Tecnologia do Ensino, exclusivamente Tecnologia do Ensino, do Skinner, e eu havia sido aluno dela, dessa disciplina, eu estudei 2 disciplinas no mestrado e doutorado dentro da psicologia comportamental na PUC de São Paulo. Eu puxava a matéria do que eu fazia na psicologia. E aí eu estudei a obra CCH, Ciência e Comportamento Humano, que nós citamos aqui na primeira parte, né, com o Todorov, Cláudio, né? João Cláudio Todorov, e eu estudei com a Teia.
Foi a minha professora, saudosa, professora até. A última vez que eu tive com ela foi quando eu fui apresentar o meu trabalho, um dos meus trabalhos na BPMC, né? Sim. Em Campinas, à época. Foi a última vez que eu estive com ela, nós almoçamos juntos, depois ela falece, e depois outra obra que eu estudei a fundo foi o... Behaviorismo radical, crítica e metacrítica. Não, na PUC foi o Tecnologia do Ensino. Foram as duas obras de Skinner. Essa outra eu já estudava antes, Fábio, como leigo, né? E como estudante, como leigo. Então, nessa hora, eu vi uma influência de Jean-Jacques Rousseau em Skinner. E aí eu fiz o esquema que ela pediu. Você vai demonstrar claramente todas as citações. As citações que são concorda, o que Skinner concorda, então ele pode ter sofrido influência aqui. As citações que ele não concorda e as citações que são neutras em relação ao Skinner, que Skinner cita, mas como neutro. E aí você pode dizer, depois de tantas citações, se há ou não há, ou em que parte do pensamento de Skinner pode ter uma leitura de Jean-Jacques Rousseau ou uma influência. Foi aí. E a próxima obra que eu havia me comprometido e que acabei por conta do mundo, né, da vida, deixando de corresponder à expectativa da professora, que era chefe da editora da PUC de São Paulo à época, era esse mesmo estudo em relação quanto que Skinner cita Freud, porque no CCH também tem, mas inclusive na tecnologia do ensino, no livro tem também Freud citado, o quanto seria neutro, concordando e discordando. Eu acho que a Maria Elisa tem um livro, deve ser uma ex-aluna dela, não sei. Eu tenho esse livro no laboratório. Eu não tenho certeza se é dela, que é Aproximações de Bakhtin e Skinner. Ela inclusive o Eric escreve sobre Bakhtin também. Então, eu acho que é dela. Sobre Bakhtin. A Maria Elisa se dedica muito à linguagem. Então, é ela. Certeza agora que é ela. É um viés da linguagem, não é a escola francesa. Mas que é esse tipo de movimento, né, que vocês propuseram. Mas você falou que vocês não publicaram lá. Nós publicamos, aí não foi publicado no LAPEX, mas aí a gente conseguiu a publicação no Ciência e Comportamento Humano. A primeira edição da grande coleção Ciência e Comportamento sobre Humano, comportamento. Sobre comportamento. Sobre cognição, comportamento e cognição. Não é sobre comportamento. Isso, da BPMC. Da PMC. Por isso que eu fui apresentar. Aí já foi um outro trabalho que eu produzi junto com o Ferrari e Mello sobre a questão da violência contra criança e adolescente, que é um outro viés. Você me conhece, você sabe dessa parte. Eu fui, inclusive, professor de uma disciplina junto com outros professores relacionada à violência contra criança e adolescente, mas isso vai ficar para um outro programa. E aí, então, nós publicamos esse trabalho. Tá lá na primeira versão que foi online, o que me possibilitou um cartão de visitas para a academia, né, para a ciência, para esse convívio. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Nós estamos amarrando um pouco aquelas questões que ficaram no primeiro programa, para agora a gente falar do porquê do nome. Por que desse nome, Fábio? Você que escolheu esse nome, conta você. Na verdade é o seguinte, o podcast é para ser, como vocês estão vendo, uma forma divertida de nós batermos papo. Nós acreditamos que a comunicação divertida. Então existem várias referências aqui, várias brincadeiras que estão no ar, e a gente, todo o programa vai fazer essas brincadeiras e à medida do possível. Nós vamos contando sobre elas, mas quando nós fomos convidados, a gente teve aquela reunião no auditório, eu fiquei pensando, dar nome às coisas é tão difícil, né? E aí a gente eu pensei em vários nomes, o Fábio estava também quebrando a cabeça com isso, e aí eu brinquei com ele, há um dito popular que é assim, isso é tudo coisa da sua cabeça. Não, isso é tudo coisa da sua cabeça. Para que psicólogo? Para que psicólogo? Isso é tudo coisa da sua cabeça, né? Não tem uma brincadeira sobre chifre, né? Não tem. A pessoa é chifrada e ela está reclamando, você fala, não, isso é coisa da sua cabeça. Você está inventando, para de pensar nisso. Essa simplificação das coisas, dos nossos sofrimentos pessoais, que como o outro não está sentindo, ele pensa que não é relevante. É isso, Fábio. Você está com um sofrimento enorme, o outro brinca com isso, ele percebe que isso te incomoda e ele se sente o direito de brincar com isso. No meu caso, eu muito grande, muito magro,
Aí tinha um monte de apelidos por conta disso, até hoje os meus amigos têm. E aquilo não me incomodava, mas tem pessoas que incomodam. Então isso não é tudo coisa da sua cabeça, Fábio. Então isso é algo muito complexo e que já já nós vamos voltar para a gente agora sim, você já sabe qual é o nome, eu e o Fábio, a gente falar um pouco mais sobre o aspecto psicológico, da importância da gente levar em consideração que sim, isso é tudo coisa da sua cabeça e que a gente tem que levar isso a sério e trabalhar isso e te ajudar você, colaborar, nós trabalharmos também isso. A gente já volta então para a segunda parte, próximos 15 minutos, para a gente falar agora, já fechamos o primeiro programa, agora nesses primeiros 15 minutos, e a gente já volta para tocar um pouco mais a fundo no Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça. Vamos nessa, Fábio? Bora! Estamos voltando, Fábio, isso. O que a gente pode explicar desse nome e o quanto esse nome é quem define a nossa pauta desse programa a partir de agora? Quando você propôs esse nome, eu achei o nome muito bom. Primeiro porque tem esse apelo popular, né, desse ditado, pelo menos essa expressão de isso é tudo coisa da sua cabeça. Mas para mim também remonta ao começo da psicologia, né? Porque a psicologia, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não surge na Grécia Antiga, né? Ela é uma construção moderna. Mas os filósofos já trabalhavam com essa perspectiva, né? Especialmente a parte voltada para epistemologia, né? Que é para tentar entender como a gente conhece o mundo, como a gente aprende sobre o mundo. E a partir dessa busca da filosofia, tem a discussão, né, a gente precisa pesquisar então sobre como é que as pessoas conhecem o mundo, como elas percebem o mundo, né? Há proposições de que tudo é uma percepção do mundo, né? Então vocês têm esse copo aqui que vocês estão vendo, um copo vermelho, agora, como é que você percebe esse copo? Você aprendeu a chamar de vermelho, né? Isso não é uma cor que necessariamente chama vermelho, em outras línguas tem outra palavra que define. Aí eu falei, isso é tudo coisa da sua cabeça, remonta a esse pedaço, né, da história da psicologia, ainda na parte da filosofia, e permite a gente discutir exatamente isso, né? Vários fenômenos que podem acontecer, situações atuais, e a gente pode perceber que, assim, olha, a maneira como você vê o mundo depende de como você foi construído. E por isso que a gente tentou, inclusive, nos primeiros programas já falar sobre a nossa construção, para que vocês tenham uma ideia de como é que a gente percebe o mundo, e aí os fenômenos psicológicos, eles vão passar por essa característica. Depende da sua história de vida. A maneira como você percebe, né, as coisas, as referências que estão aqui na mesa vão ser diferentes, né? As pessoas podem olhar assim, do lado do Fábio está um relógio vermelho, um copo vermelho. O que isso tem a ver? Ele é torcedor do Inter, né? Ele é comunista. Então, todas essas questões vão ser a partir da sua própria vivência. Se você nunca ouviu falar do Internacional de Porto Alegre, time de futebol, se você nunca ouviu falar do comunismo, você não vai pensar que esse vermelho tem a ver com isso. E se você gosta da cor em si, a cor vermelha é a sua cor de... Aí tem isso. E outro lado, da paixão, por exemplo, também leva essa ideia. Cada cultura atribui um significado àquela coisa, e a coisa agora vai ser a cor, que nós atribuímos a ela o nome de, arbitrariamente, de vermelho. E passa a representar alguma coisa. Na psicologia tem também o estudo das cores. A gente não estuda isso, porque a psicologia que a gente faz aqui, a gente acaba não estudando, né? A influência das cores no comportamento humano. Isso não é só da psicologia, né? Isso pode ser de diversas áreas. Comportamento consumidor. É muito forte. Muito forte. As cores impactando o seu comportamento de escolha. O comportamento de escolha me parece ser a pedra no sapato da psicologia. O sonho da psicologia científica, inclusive, é realmente dominar o comportamento de escolha. E a gente está longe disso, né? Eu, inclusive, tenho um aluno meu, o Lucas Pereira, que está estudando isso comigo. Eu falo em sala, eu não me defino como um behaviorista radical skinneriano. Eu gosto da proposta do Baum e do Hacklin, que são pesquisadores que desenvolveram seu próprio behaviorismo a partir de estudos de escolha. Então, para mim, ainda tem essa questão. Eu acho que o nome é bom porque a gente tem a ideia aqui no programa de discutir diferentes assuntos, com diferentes perspectivas, claro, com esse viés do olhar da psicologia, das diferentes abordagens,
mas podendo não ficar focado. A ideia não é que no nosso podcast seja um podcast sobre teoria da psicologia, que nossa audiência seja necessariamente só aluno de psicologia. Não, a gente gostaria de discutir diferentes situações, né, trazer convidados que possam contribuir para essa perspectiva da psicologia, mas falando de fenômenos atuais, né? Exato, e inclusive nós vamos trabalhar aqui no podcast temas que sejam, na medida do possível, da nossa competência, ampliados o olhar, aberto o olhar, para que não fique apenas sobre psicologia. O pano de fundo é a psicologia, a nossa estrutura, a nossa base é toda a psicologia. Mas nós queremos falar, esse é o nosso objetivo, de forma que você que não esteja na psicologia e não seja interessado em fazer um curso de psicologia, por exemplo, mas também quem é da psicologia possa nos avaliar, possa conhecer e possa criticar, falar assim, ó, eles falaram alguma coisa, eu não concordo não. E depois a gente acaba tendo esses feedbacks, a gente traz aqui em outros programas. Sim. Mas importantíssimo deixar claro que a ideia é trazer esse tema, os temas da psicologia, de modo que a gente traduza isso para que a gente possa bater um papo, que o papo flua dessa maneira aqui tranquila, sem nenhum compromisso, sem nenhum radicalismo, sem fechar portas, Fábio. Uhum. Inclusive os nossos convidados, nós estamos aqui quebrando a cabeça justamente para tê-los de diversas áreas, para poder contrabalancear um pouco o nosso discurso, que é enviesado. Enviesado. É lógico. Nós assumimos os dois que estamos numa abordagem da psicologia, que é o behaviorismo, então... E longe de me definir como behaviorista, porque eu não tenho conteúdo para tanto, eu não tenho competência, eu não tenho conteúdo, eu não tenho estudo suficiente para afirmar, eu sou behaviorista. Porque é forte isso, você se definir dessa maneira. Eu digo sempre, né? Eu passo, a minha construção é pelo behaviorismo. Mas será que eu sou um behaviorista que honra todos os princípios a fundo? Rapaz, mas essa discussão de ser um behaviorista é um problema da área, né? A gente não tem uma definição do critério, o que é um behaviorista. Exatamente. Então a gente tem certificações hoje sendo produzidas e inclusive criação de associações diferentes, porque as pessoas discordam inclusive sobre o que é ser um behaviorista, o que compõe os conteúdos, qual é a parte que, isso já não é mais um behaviorismo, isso é outra coisa. Então, essa sua crise de identidade, ela é geral, né? Não é só sua. Para ser assim, honesto comigo mesmo e com todos, qual a sua influência? A minha construção, eu disse no primeiro programa, eu começo conhecendo diversas áreas e me apaixono por uma, porque talvez pela facilidade, porque eu já sempre ter sido, né, uma pessoa mais metódica, me identifiquei mais. Como professor também que vou para a filosofia, para a metodologia, é claro que eu me identifico com a psicologia do behaviorismo, mas como prática é análise do comportamento. Então eu não sou behaviorista, eu sou uma pessoa que se identificou inicialmente pelo conteúdo e vem estudando e nunca sabendo. Porque é incrível. Em todas as áreas, Fábio. Claro. A gente estuda enquanto a gente não sabe. Então aí a ideia nossa é que o nosso programa funcione, esse podcast, dessa maneira. A gente tem um tema, convida uma pessoa que tem uma interface com o tema e, se possível, com a psicologia, e a partir dessa ligação a gente discutir o assunto em questão, né? Então a gente vai pegar coisas da atualidade. Claro, né? A gente vai convidar, por exemplo, em um final de novembro a gente vai ter um evento científico, né? E vai vir uma palestrante que a Marilu Borba, ela trabalha com autismo há muitos anos, ela é certificada internacionalmente, ela fornece cursos de certificação. A gente convida ela. Ok, vai ser sobre o autismo, e aí ela vai mostrar essa relação. Mas, vez ou outra, a gente vai pegar um fenômeno, alguma coisa que está bombando na sociedade, né? Um assunto em discussão. Então, poderia ser... Hoje a gente está gravando... esse programa ontem teve uma briga de torcida lá em Belo Horizonte. A torcida do Palmeiras com... bem crítico aquilo. Que é comum em Goiás, inclusive, entre Goiás e Vila Nova, para citar um exemplo. E aí o presidente da torcida organizada do Palmeiras, vazaram uns vídeos que ele mandou para os torcedores dizendo, basicamente assim, faz parte do jogo a guerra. Às vezes se bate, às vezes se apanha. Então assim, ele normalizou o que aconteceu como se fosse um ato cívico, né? Então a gente poderia ter um convidado para discutir, né, essa paixão, o lugar que o esporte ocupou, substituindo um pouco a guerra.
E quebrando até assim, a vontade que eu tenho de dizer que isso não é normal. Mas eu não posso estar errado. E isso que pode ser a normalidade, então nós não sabemos. E nós vamos tentar tomar cuidado para não firmar posições aqui, porque senão a gente restringe a sua participação também. Você vai. Se a gente começar a tomar posição demais aqui, então cuidado com isso. Não fique esperando que aqui a gente vai firmar a posição, levantar a bandeira da guerra, como o torcedor faz, porque senão a gente não tem você. Porque a gente quer ser o mais plural possível, porque não está aqui em questão aquilo que efetivamente nós queremos e pensamos sobre o mundo, mas sim aquilo que a gente pode trazer de curiosidade, de conhecimento, sempre buscando não errar nos termos, das definições, sim, sendo rigorosos nesse sentido. Por isso que a gente vai também trazer aqui um dia uma discussão sobre a ética. Nós vamos falar sobre disciplina na psicologia. A psicologia e a representatividade. A representatividade, se temos, se não temos e como temos no estado de Goiás, exato, por exemplo, porque nós somos vinculados ao Conselho Regional de Psicologia, que é o 09, que é a base dele em Goiânia. Isso. E só a base ou a representatividade só está lá, está aqui ou não está, nós vamos falar sobre isso. Então isso interessa também para os nossos acadêmicos. Sim. Essa que seria uma proposta, na verdade um compromisso, como se fosse a primeira aula, quando a gente estabelece um contrato pedagógico com o aluno, né? Esse é um contrato que nós estamos firmando com os ouvintes e quem está nos assistindo pelo YouTube do nosso podcast. Isso é tudo coisa da sua cabeça, ou é tudo coisa da sua cabeça, ou tudo coisa da sua cabeça. O nome depende da sua cabeça. Depende, isso é coisa da sua cabeça. E Fábio, para a gente concluir essa primeira etapa da nossa missão de apresentar o programa, vamos fazer um balanço rápido aqui e convidar os nossos colegas, nossos amigos, né, os nossos companheiros de bate-papo. Nós estamos aqui numa mesa de água, poderia ser café, não deu tempo de eu trazer a máquina de café, o Fábio ia trazer, não deu tempo. Então, só para a gente terminar, falta algum tempinho ainda, e essas nossas brincadeiras, essas nossas referências, né, Fábio? Vamos ter um programa que a gente, durante a discussão mais séria, a gente vai brincar um pouquinho. Claro. E não é brincadeira nenhuma, né? Eu trouxe aqui esse aqui é o quê, Fábio? É um Minion, né? Minion, né? Eu trouxe aqui um Minion. A gente tem aqui um Gênios, o Mini Gênios. Eu não quis trazer o grande. Para mim isso remete à memória. Exatamente. Aí o Fábio, já aqui no intervalo, já estava brincando com ele. Aqui. E ele, apesar de ser mini, ele funciona. Não sei onde você ligou ele. Ah, ligou aqui, ó. Só, tá. Aí, ó. Já errou. Já errei? Já errou, aí, já não então, dá. A gente traz essas coisas que se referem também a uma memória da nossa infância, da nossa juventude. Eu era apaixonado nesse trem. E era grande, ele é maior. Assim. Eu tenho o original, né, o grande, com o nome de Gênios ainda. Então, desliga isso. Bom, agora é só serrar. Deixa quieto aqui. Então, essas coisas, o que tem isso com a psicologia? Memória. Começa a nos acompanhar pelo podcast, começa a nos acompanhar e começa a fazer algumas perguntas sobre aquilo que você tem ao seu redor e que você acredita que seja aquilo que lhe representa. E eu vou deixar uma provocação bem forte, Fábio. É o seguinte, muitas vezes aquilo que você está nos oferecendo como aquilo que lhe representa pode significar exatamente aquilo que você quer esconder que lhe representa. Ah, sim. Se for algo que na sociedade não é bem visto, né? Tipo, a gente tem muito isso em comportamento sexual. Tem. A pessoa condena, por exemplo, uma pedofilia publicamente, depois você descobre que o cara é pedófilo. Você se porque choca são controles diferentes, né? São dois choques, né? O choque da própria pedofilia e o choque daquele sujeito ser aquilo que ele tanto dizia. Execrar. Exatamente. Então, o que nós somos, muitas vezes não está diante dos olhos dos outros. Essa busca dessa consciência é que muitas vezes até espanta o paciente dentro da clínica. Porque fala, ixi, eu não quero, não, esse psicólogo não é bom. Não, esse psicólogo não presta, esse não é bom. Mas acho importante a gente deixar claro que isso aqui não é uma aula, então a linguagem vai ser informal. Como o Cláudio colocou, a gente vai apresentar as nossas posições, mas a sua posição vai ser formada a partir daquilo que você já pensa sobre o assunto, com os argumentos que cada participante do episódio trará. E o programa, ele tem essa característica, né? Por ter dois behavioristas, ainda que o Cláudio diga que não pode se nomear, eu vou nomeá-lo por ele. Dois behavioristas que acreditam que o comportamento é controlado por sua consequência.
Então, depende do que acontecer com esse programa, né? Se tiver mais interesse para falar sobre psicologia em si, se tiver mais interesse para falar sobre fenômenos mais atuais, a gente vai moldando o programa a partir do feedback que a gente vai recebendo de vocês. Então, o programa ele tem essa característica dele ser fluido. A gente não vai fechar a questão e seguir, né? Antigamente falava dos enlatados americanos, né? Que a série vinha pronta em contraposição às novelas brasileiras, que a depender da audiência, um personagem que era coadjuvante se torna o principal. Então, esse programa tem essa característica. Então, na seção de comentários, por exemplo, do YouTube, vocês podem fazer comentários e a gente vai estar de olho nisso e tentando adequar ao interesse que vocês tenham e a disponibilidade de assuntos e de pessoas que possam vir participar. Acho que é essa a questão aqui nossa hoje. E o quanto mais nós pudermos nos divertir aqui e trazer um espaço também para você se sentir também à vontade e acabar se divertindo. Então, não se assuste. Uma hora saiu uma brincadeira, saiu uma piada, numa hora se assuste a gente quebrar um pouco o protocolo. Nós já montamos justamente isso aqui de modo a escancarar que existe vida atrás dessa câmera. Vocês podem ver aqui o espelho, não é o espelho, né? Tem o espaço aqui atrás. O pessoal passa ali, nós temos visitas lá aguardando para gravação de outro programa. A nossa redação. É a nossa redação, parte da nossa redação. Então, pessoas passam ali, você vê o movimento de todo mundo. Então, é isso, porque nós não podemos passar nesse podcast a ideia de que isso aqui é fechado, porque a gente não é fechado. Isso aqui é radical, não é. Isso aqui é aberto, isso aqui é como nós somos, imperfeitos, né? Fazendo aquilo que a gente está aprendendo a fazer, mas trazendo um espaço que permita que a gente fique à vontade e você também curta. E como o Fábio falou, muita coisa nós não falamos, muita coisa pode ter ficado no ar. Uma coisa que eu não falei, eu preciso deixar claro, é que eu falei do Inter por causa da cor do vermelho, mas eu sou torcedor do Atlético Mineiro, sou galo. Então isso eu não entendo de futebol. Então vocês me desculpem, como eu não entendo de futebol, eu torço pro Vasco. Então, paciência. Então, mas Não, mas o Vasco tá para subir, só. Não, acho que vai o Cruzeiro, né? Já foi. Já foi? Infelizmente já foi. Já foi. Que é azul aí, ó. E aí fica até um tema. Por que que eu sou o Vasco? Eu não gosto de futebol. Então, de onde veio isso? Veio do meu pai, veio do meu irmão. Ambos em saudade, em lembrança. Então, eu costumo dizer isso para trazer eles à vida. Eu não falo que eu sou Vasco porque eu sou torcedor do Vasco, porque eu nunca assisti um jogo do Vasco na vida e não acompanho. Mas quando eu falo eu sou Vasco, eu trago meu pai para cá. Meu pai vivo agora. Meu pai não está mais entre nós. Meu irmão faleceu antes ainda, não está entre nós, mas ele era um vascaíno doente, meu pai era um vascaíno doente. Então eu falo que sou isso por quê, Fábio? Justamente para dizer, eles estão aqui comigo. Então, é uma forma de eu homenageá-los. Bacana. Então, é por isso. Então, eu faço questão de dizer. Já eu sou galo, apesar do meu pai. O seu pai é o quê? Atleticano. Atleticano. Bom, então eu agradeço demais. A gente vai terminando aqui com mais uma exposição das nossas vidas e a gente agradece mais. O próximo programa já teremos um convidado. O convidado é surpresa. E nos comentários, se você quiser saber por que do relógio, por que da cor, por que dos gênios, por que disso, por que daquilo no cenário, você coloca aí também. E se há uma identificação sua com qualquer um desses símbolos que estão aqui nos provocando, porque essa questão ela é muito importante para a psicologia. Muito obrigado. Fábio, que prazeraço, cara. Prazeraço a gente começar. Bom trabalhar junto. Começar esse trabalho. Derrubou aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Morte aos Minions. Deixa ele ficar. Caiu de novo. Olha aí. Tô falando isso aí. Vai ficar aqui em cima dos gênios. Isso tem uma referência. Não. Só para provocar o Fábio. Vai ser só memória. Muito obrigado, Fábio. Valeu de coração. Obrigado cara. Que a gente consiga pelo menos produzir para pelo menos uns 2 desses podcasts. Opa! A gente continuar esse projeto. Obrigado por vocês gastarem o tempo ouvindo a gente abraço. aí, dando atenção. Muito obrigado pela oportunidade, Universidade Rio Verde. Obrigado, Reitoria da Universidade Rio Verde. Obrigado, Barella, por me convidar para estar aqui. Alberto Barella, por esse projeto. Obrigado a Vanderly Silvestre, nossa diretora de jornalismo da assessoria de comunicação. O Ricardo. E muito obrigado ao professor Ricardo Padilha, que é o nosso coordenador da assessoria de comunicação. E obrigado a toda a parte técnica aqui representada pelo menino Adilson, que sempre está me acompanhando e fazendo um trabalho competente. A gente volta para o próximo programa e a gente convida você a assistir e ouvir todos os outros podcasts da Universidade V dos diversos cursos. E é uma honra Pods participar UniRV. com essa equipe do Pods UniRV. Valeu, gente! Valeu!